Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Mais um vídeo gravado juntos depois de um tempão aí, hein? Quem diria, hein? Hoje é dia de ver se alguns símbolos da mitologia nórdica têm relação com os símbolos da Umbanda. Será? Muito bem, Léo, a ideia desse vídeo é porque em tempos mais recentes, principalmente com a ideia dos vikings, os nórdicos, né, ficando populares, saindo em filmes da Marvel, tem séries sobre eles, a galera curte se vestir de viking, os Tupini Vikings. Os nossos Tupini Vikings de Osasco, por exemplo. Tem todo um movimento nesse sentido, e aí, claro, já com uma cultura brasileira da Umbanda, e não sei o que, de ponto riscado, e começaram a falar, ué, mas isso aqui que é nórdico tá parecendo que isso aqui que é um bandista, esse acesso à informação que você começa a ver na internet, imagens de pontos de Exu, por exemplo, que tem lá um tridente, e você começa a ver alguns símbolos nórdicos, começaram a levantar uma possibilidade de que ou existia uma conexão física mesmo desses povos terem tido contato e terem dividido símbolos religiosos, ou até que a espiritualidade se expressa em lugares diferentes e traz mais ou menos os mesmos símbolos para dar uma dica ali de que, ó, estamos todos conectados. Exatamente. E famosos, né, tem tatuagens e tal, que ajuda ainda mais. Mas vamos entender isso. Eu quero inclusive já começar o vídeo agradecendo a um pessoal da Neve, que é o Núcleo de Estudo Viking Escandinavo. Olha que legal. São pesquisadores que fazem um trabalho incrível, me ajudou no curso de mitologia nórdica que nós temos no canal. Eu agradeci mesmo, um beijo. Eles são muito pessoas frias, que vivem na neve? Não? São brasileiros, mas têm contato com uma galera fria. Muito bom. Ó, talvez, eu acho assim, talvez pra gente começar esse assunto, eu acho que talvez o símbolo que mais tem despertado esse tipo de coisa é um símbolo chamado Vegvisir. Dá uma olhada nele aí na tela. Parece uns tridentes, alguns dos tridentes têm quatro, não são são quadridentes. Quadridentes. Tem uma forca ali com quatro. Mas também, além desse, nós temos o Aishamur. Aishamur. Que eu fui ver como é que se pronuncia esse nome, que é difícil. Dificílimo mesmo. Escrito é impronunciável. É impronunciável. E esse é mais tridente. Mais parecido São tridentes com uns bagulhinho ao longo da que lembra muito os pontos da Umbanda de Exu. Dá uma olhada nessa comparação aí. Então a gente tem esses dois símbolos que na verdade foram eles que levantaram essa ideia de que, olha, teria ali uma conexão espiritual do passado, ou até uma geográfica em que eles trocaram experiência. Mas na verdade esses símbolos não são tão antigos assim, não é mesmo? Exato. Vamos lá, primeiro a gente tem que entender rapidamente que a era viking, ela é ali do século VIII, oitavo e século XI. Então é algo que no século XI foram cristianizados. Isso. E os materiais que a gente tem da mitologia nórdica, grande parte já é cristianizada, foram escritos por cristãos. Tem uma outra parte que não se sabe muito bem e tal, mas tem ali aquela mistura, né? Cristão com não cristão e tal, então é importante que a gente saiba isso. E esses dois símbolos, em especial, eles foram tirados de obras islandesas muito depois, do século XVI e XVII. Ou seja, os cristãos já estavam lá há um tempo. Exato, então a gente está falando dos anos 1500, 1600, já é quase... você pensar que o auge ali da era viking nos anos 900, a gente está falando de quase 700 anos para frente, né? É muita coisa. E desses dois símbolos, é interessante porque o Vegvisir em especial não tem nenhuma fonte dele antiga, nenhuma citação, nada assim. Ele seria uma espécie de amuleto para ajudar quem o possui a conseguir trilhar o seu caminho em tempestade, em tempos difíceis, períodos nublados. Essa seria a função principal dele. E o outro já era uma função de proteção, de buscar uma vitória no combate. Então eles tinham ali funções muito específicas, eles não eram ligados a um deus específico, como muitas vezes um ponto na Umbanda é ligado a uma linha ou uma entidade específica, como se fosse a assinatura energética dela. Esses dois símbolos eram usados como ou um guia ou uma proteção, ou uma busca por vitória. O Aishamur, ele já possui uma citação mais antiga do período medieval, ali anterior ao século XVI, e ele foi citado na Edda Poética, que é um dos livros que a gente usa para entender a mitologia nórdica. E olha só, ele teria sido citado pelo dragão Fafnir, olha aí, famoso,
e ele teria dito de fato que traz a vitória, como o Léo citou aqui. E ele citou algo como os grandes guerreiros usariam esse símbolo em seus elmos. Isso. No entanto, Léo, não tem nenhum achado arqueológico e nenhum elmo de nenhum viking daquela época que usava esse símbolo no seu elmo. Tem uma coisa muito interessante, que se a gente pensar que hoje, quando a gente olha para 100 anos para trás, com tudo que a gente tem de registro, a gente mal consegue explicar algumas coisas, tem algumas coisas que ainda são meio que, bom, como é que será que isso aconteceu? Tipo Jack o Estripador, ninguém até hoje sabe quem era o Jack, a gente desconfia de algumas pessoas, mas não sabe quem era. Imagina naquela época, você pegar um negócio que aconteceu há 300 anos atrás, era só transmitido pela oralidade, e a gente sabe que a oralidade ela tem um problema que ela pode se perder, certo? exatamente. E uma outra coisa interessante também sobre esse último símbolo, né, o Eixelmur, é que não se tem uma ideia de como ele era. Tem a citação dele por Fafnir, mas não se sabe como era o símbolo. E aí, mais pra frente, né, já no século XVI ali, é que foi dada essa forma que a gente conhece hoje. Então nem isso a gente pode falar, era assim esse símbolo. Não, Exato. foi uma criação também. E olha só, esses pesquisadores também, eles falam o seguinte, tem um grimório de 1600 islandês chamado Galdrabok. Esse grimório reuniria um monte de símbolos, de encantamento, invocação, coisas assim. E esse símbolo, os estudos deles revelaram que eram cruzes ou outros símbolos cristãos adaptados. Então, quanto será, levanta-se a hipótese do quanto será que esses dois símbolos justamente não são influência cristã Isso. nessa iconografia, nessa Exato. simbologia. E talvez assim uma coisa que a gente possa pensar, pela linha que a gente está trazendo aqui no vídeo para vocês, a ideia é que esses símbolos não são antigos, não são nórdicos de verdade. Eles são símbolos que foram, a iconografia deles, a representação gráfica deles, criadas ali nos anos 1500, 1600. Tanto é que o Bruno acabou de citar esse pergaminho dos anos 1600 que tem essa representação. Nessa época, as grandes navegações já aconteciam. O processo de escravidão de povos africanos trazidos para as Américas já existia. Então, não existe ainda uma conexão comprovada, histórica, mas existem alguns acadêmicos que estão tentando mostrar que talvez essa iconografia, ou de um lado ou do outro, ou dos dois ao mesmo tempo, possa ter sido fruto de uma influência cristã e Banto-Yorubá, por exemplo, para você ter essa representação, porque esses símbolos são mais próximos de nós do que dos vikings. Isso, e por exemplo, Exu, indo agora para o lado do candomblé, mas obviamente depois da Umbanda com os pontos riscados, a ideia de Legbá, né, o Legbá africano e tudo mais, você tem tridentes mesmo, cada um com seu estilo, dependendo da entidade, porque lembrando que na Umbanda você tem uma linha específica e você tem como se fossem divisões dentro dessa linha. Exato. Então você tem o Exu, tá, mas e daí? Aí tem o Exu tranca-rua, O veludo, o morcego, arranca-toco, quebra-demanda, você tem várias linhas diferentes. E normalmente esses Exus têm uma assinatura energética, que é esse ponto riscado, e esses pontos, eles seguem dentro dessas linhas um certo padrão, mas eles têm uma individualização também. Exatamente. Se você está totalmente por fora do que é um ponto riscado e ainda mesmo com essa explicação não entendeu, imagina que é uma mandala no chão feito com um giz, uma espécie de calcário chamado pemba, onde o consulente vai lá, fica em cima, ou para um trabalho qualquer eles fazem isso e tal. Então tem uma impressão individual daquela energia específica, daquele espírito específico ali. Então nem todo ponto de Exu é igual, mas pegando no geralzão, existem realmente essa correlação. Hoje em dia, e com o tempo, nas últimas décadas, talvez até no último século, Exu acabou sendo muito associado com o diabo para os cristãos. Então, ele era o deus da fertilidade, a representação dele tinha uma rolona ali, tinha um falo, tinha uma série de coisas que um cristão olhando, né, aquela coisa purista e tal, meu Deus, não, isso é o diabo e papapá. Então, você tem toda uma galera, todo um público que acredita naquilo, quem faz parte da crença, que compra essa bandeira. Vocês estão deixando a gente ainda mais marginalizado. E é quase como um movimento resistência, eles adotam a ideia do diabo, então tá bom, então é diabo mesmo. E aí você pode, justamente nesse movimento, ter essa, que a gente está falando, influência cristã, de usar
do tridente para representar isso. A arma do diabo. A arma do diabo, a Exato. arma do Exu. É. Mas nós temos tridentes em várias outras mitologias. Léo. Exato, como por exemplo no hinduísmo, que a gente tem os tridentes muito famosos, que são uma representação muitas vezes até da Trimurti, né? Exato. Que são Brahma, Vishnu e Shiva, 3 emanações do grande deus Brahman, que seria o grande criador do universo, e eles ali, às vezes, um ou outro representado com esse tridente, mas normalmente é Shiva que está lá com o seu tridentão mostrando para todo mundo. Netuno também. Na mitologia grega. Na mitologia grega costuma usar esse tridente. E famoso Poseidon. Poseidon, ou Poseidon, como estou tentando fazer a gente falar agora, eu me recuso. Mas a gente também tem a parte puramente filosófica do tridente. Uhum. Se a gente pega, por exemplo, na Cabala, que talvez você já tenha ouvido falar, existem caminhos a serem seguidos. Tem um caminho mais expansivo, um caminho mais restritivo, e você tem um caminho do meio. Portanto, você pode representar isso como uma espécie de tridente, são 3 caminhos possíveis. Qual é o caminho que faz sentido? Exato, mesmo porque você, assim como tridente, você parte de um ponto, que seria a haste, para depois se abrir nesses 3 caminhos possíveis. Exatamente. Então, você tem as trindades, né? O Léo falou do hinduísmo, mas no próprio cristianismo você tem uma trindade. Na mitologia grega, os 3 principais deuses ali também, que ficou cada um com uma parte importante, né? Você tem Hades, o próprio Poseidon e Zeus, cada um ficou com um tanto ali de você parte importante. Osíris, Ísis e Horus, outra Perfeito. trindade. Isso é muito comum da gente encontrar e às vezes o tridente entra ali como uma representação dessas grandes trindades. Existem algumas vias filosóficas que falam que a trindade não deveria ser absoluta, que uma quaternidade, porque no fim das contas os 3 representam a unidade geral, seria o mais adequado, mas ainda assim a importância da trindade para as coisas. Até, e aí um spoiler aqui pra galera, a nossa crítica com só ver os opostos puramente, né? Como uma bipolaridade. Exato. Um pensamento muito moderno, filosófico, de olhar as questões de uma maneira mais polarizada. O próprio hermetismo moderno fala de polos ou polaridade, quando o hermetismo raiz fala sempre de 3. Fala de que os caminhos das polaridades levam ao uno através de um terceiro caminho, de um terceiro pensamento filosófico. Exatamente. Então, a gente não tem nenhuma comprovação científica de que esses 2 símbolos estão conectados. Os pesquisadores, inclusive, até falam assim, mas se você começar a falar de inconsciente coletivo, de arquétipo, também é balela. Aí é tudo. Aí é tudo, exato. Também não gostam muito disso. Mas qual é a tua opinião, Léo Lousada? Eu acredito que nós, enquanto seres humanos, nós somos limitados em termos de representações simbólicas. Oh, yeah. Eu acredito que a gente tenha um arcabouço simbólico limitado. A gente consegue representar coisas através de símbolos limitados. Isso explica, por exemplo, por que em toda a face da Terra a gente tinha uma ideia de serpentes aladas, que podiam ser chamadas de dragões, de pássaros alados, ou até uma serpente alada. Isso explica por que a gente tem mitologias de vampiros pela Terra inteira, com roupagens diferentes e símbolos muitas vezes parecidos, como é o caso, por exemplo, da suástica, que foi um símbolo muito mal usado durante a Segunda Guerra, mas é um símbolo mais antigo que você encontra no budismo, no jainismo, e você encontra aquele tipo de desenho em outras mitologias, em outros continentes. Na própria nórdica. Na própria mitologia inclusive. Nórdica. Essa sim tem representações muito mais antigas Exato. do que o Vegvisir, por exemplo. Exato. Então, assim, eu acredito que o ser humano ele tem uma limitação de representação simbólica. E aí, por causa disso, a gente vai acabar encontrando representações muito parecidas em lugares diferentes. Quer um outro exemplo? O dilúvio. A gente tem mitologias de dilúvio pelo planeta inteiro. Na Bíblia, na Babilônia, na Austrália, aqui na Mesoamérica. E sempre, com uma exceção, que é uma das mitologias australianas, sempre o grande herói da história vai salvar a humanidade com um barco. Então, assim, a representação de todas essas mitologias era um barco, tirando a australiana, que era um peixe. A galera ia montar um peixe gigante. Na hindu também tem o peixão. Verdade, lá, né? verdade. Tem o peixão. Exatamente. Que era uma das... encarnações de Krishna, né? De Shiva. De Shiva, Não. Você tá Vishnu, certo. de Vishnu. Confundimos aqui os nomes depois de falar de tanto. Vishnu. De Vishnu.
que é também Krishna, é Vishnu também, e tal, Isso. aquela coisa toda. É isso aí. Muito bem, e você? A gente também quer saber a sua opinião, no fim das contas. A internet é cheia de opinião e a gente quer ouvir a sua. Será? Deixa aqui nos A gente comentários. quer, põe aí nos comentários. O que você acha dessa simbologia toda, dos símbolos da humanidade? E ficamos por aqui. Nos acompanhe nas redes sociais, Instagram também, temos lá um monte de coisas bacanas. Temos TikTok, Léo. Exato. Somos velhos, mas temos TikTok. É verdade. Certo? Um beijo no seu coração e até a próxima. E esfirra de amor pro Osasco.